Amigos em Cristo, sejam bem-vindos. Hoje vou contar um pouco sobre a rica história do povo da Etiópia e principalmente falar sobre a Igreja Ortodoxa Etíope, que caminham lado a lado. Enquanto falo, quero mostrar para vocês a riqueza de uma de suas igrejas. Ainda não se sabe exatamente o porquê das igrejas terem sido construídas, mas, para historiadores, a versão mais aceita é que o imperador Lalibela, após sua viagem para Jerusalém, em torno do ano de 1187, quis criar uma nova Jerusalém em seu país. Na Etiópia, as igrejas de Lalibela são algumas das obras mais surpreendentes ligadas à religião já construídas. Foram batizadas em homenagem ao imperador, extensivo à região montanhosa. Construções religiosas costumam surpreender por sua magnitude, que expressariam o poder de Deus diante de suas criações. As capelas da Etiópia surpreendem por terem sido esculpidas diretamente nas rochas, a partir do subterrâneo e escavadas em pelo menos 40 metros dentro da montanha. Depois de subirem do subsolo, as capelas foram moldadas em aberturas em formatos de cruz, que permite que o sol penetre em seu interior. As áreas internas das instalações são ocas, formando uma igreja. As capelas são únicas, tendo comunicação entre elas, sendo que, pelas análises de especialistas, acredita-se que as 11 construções na região de Lalibela tenham sido erguidas entre os séculos 7 a 13. No entanto, aponta-se que as construções mais interessantes são as que remontam especificamente ao século XII. O cristianismo chegou no Império de Axum, hoje Etiópia, no século IV, tornando-se a religião nacional. Os jovens cristãos Frumêncio e seu irmão Idésio, ambos leigos, naufragaram naquelas terras. Sua inteligência os fez merecedores do respeito do rei e da população, e puderam anunciar o evangelho que professavam. Acabaram convertendo o imperador Ezana ao cristianismo, que logo foi batizado. Passado um tempo, o rei mandou Frumêncio a Alexandria para pedir ao patriarca Santo Atanásio para designar um bispo para a Etiópia. Atanásio respondeu-lhe que não teria pessoa mais indicada do que ele para constituir a hierarquia, e assim ordenou Frumêncio primeiro bispo da Igreja da Etiópia, que adotou o nome de Abuna. No século V, porém, após o concílio de Calcedônia, o patriarcado de Alexandria não aceitou a definição de uma pessoa e duas naturezas em Cristo, mas insistiu em uma natureza e uma pessoa, razão pela qual se separaram de Roma e de Constantinopla, recebendo o nome de monofisitas. Como a Igreja da Etiópia estava ligada à de Alexandria, também passou a ser monofisita. A Igreja Ortodoxa Etíope representa o único caso de uma igreja apostólica sem influência europeia, e constitui um apanhado entre a antiga tradição cristã do Oriente e a realidade africana. O Papa de Alexandria, como patriarca de toda a África, sempre indicou um egípcio para ser Abuna, ou arcebispo da Igreja Etíope. Em 1959, a Igreja Etíope obteve finalmente o direito de ser independente e ter o seu próprio patriarca com o título de chefe da Igreja Ortodoxa Etíope Tawedo. A Igreja Etíope ainda reconhece a supremacia honorária do Papa de Alexandria e, antes da entronização de seus patriarcas, tem que ter o nome aprovado pelo Sínodo da Igreja Copta, que é a igreja-mãe das igrejas Etíope e Eritreia. Desde 28 de fevereiro de 2013, seu patriarca é Abuna Matias, que reúne numa só fé 50 milhões de cristãos etíopes ortodoxos, sendo das igrejas ortodoxas orientais a que tem o maior número de fiéis.
A Igreja Etíope é uma igreja e um povo únicos. Tem alfabeto e calendário próprios. O ano com 13 meses, a contagem do dia tem início ao amanhecer. Seu ano começa na primavera nos dias 11 ou 12 de setembro, se o ano é bissexto. Levar uma cruz nas mãos é um sinal característico do ortodoxo etíope. A fé está enraizada na cultura etíope e os acompanhou em todos esses séculos de história. A liturgia é celebrada desde o século V na língua guês, com as homilias proferidas em amárico ou tigrino, línguas oficiais. O ortodoxo etíope tem fortes raízes com o judaísmo, que vem lá do Antigo Testamento. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão em Jerusalém, tendo retornado grávida. Para os etíopes, esta foi a origem do seu povo. O filho nascido dessa visita quis conhecer o pai Salomão e teria furtado a arca da aliança, escondendo-a em Achom. No Novo Testamento, lemos que Felipe evangelizou e batizou o eunuco da rainha de Candace, assim unindo a história etíope à tradição cristã. A Igreja Etíope afirma que na Igreja Nossa Senhora Maria de Sião hospeda a Arca da Aliança, original que Moisés carregou com os israelitas durante o Êxodo. Apenas um sacerdote tem permissão para entrar no prédio onde a arca está localizada. Certa feita, o país foi atacado na tentativa de adentrar na Igreja de Nossa Senhora. Foi quando o povo etíope, homens e mulheres, defenderam com a vida e conseguiram vencer os invasores. Quando falo da fé deste povo, é a estes exemplos que eles deram durante todos esses séculos. Em toda a Etiópia, as igrejas ortodoxas não são consideradas igrejas até que o bispo local lhes dê um tablet, uma réplica das tábuas da Arca da Aliança original. O tablet tem pelo menos 15 centímetros de lado e é feito de alabastro, mármore ou madeira. É sempre mantido em coberturas ornamentadas no altar, onde apenas os sacerdotes podem tocar. Em uma procissão elaborada, o tablet é carregado pelo lado de fora da igreja em meio a uma música alegre. Os cristãos etíopes têm as suas regras no que diz respeito ao abate de animais para consumo. A carne de porco é proibida, mas a culinária etíope mistura produtos lácteos com carne, o que a torna ainda mais próxima das leis judaica quanto da islâmica. Os etíopes ortodoxos vestem roupas brancas para ir nas igrejas. Ainda na parte externa, rezam antes de adentrarem no templo para se purificarem. As mulheres são proibidas de entrar no templo durante a menstruação, e todos devem cobrir seus cabelos com um grande lenço enquanto estiverem na igreja, conforme descrito em Coríntios 1, versículo 11. Tal como acontece em outras igrejas orientais, diante do altar os homens sentam-se à esquerda e as mulheres sentam-se à direita. Os ortodoxos etíopes tiram os sapatos ao entrar na igreja, de acordo com Êxodo 3:5, em que Moisés, ao ver a sarça ardente, recebeu a ordem de tirar os sapatos enquanto pisava em solo sagrado. Além disso, a Igreja Ortodoxa Etíope Taekwondo realiza as principais celebrações no sábado, já que a maioria dos etíopes cristãos trabalha no ritmo dos judeus. Na Igreja Ortodoxa Etíope, a quase totalidade dos homens pratica a circuncisão. O batismo é celebrado com água trazida do Rio Jordão e a menorá ocupa seu lugar de honra. Durante a Quaresma, período de preparação para a Páscoa, os cristãos ortodoxos etíopes jejuam por 55 dias consecutivos. Ao longo do ano, há 7 períodos designados de jejum. Os mais fervorosos jejuam por cerca de 165 a 250 dias. A Igreja de São Jorge, a mais antiga de Addis Ababa,
foi fundada pelo imperador Menelik no final do século XIX para comemorar a vitória dos etíopes sobre os italianos na Batalha de Adua, que garantiu à Etiópia a distinção de ser o único país africano nunca diretamente colonizado por potências estrangeiras. Os imperadores que sucederam Menelik foram coroados nessa igreja. Podemos perguntar, é uma igreja cristã? Sim, é uma grande igreja apostólica que nenhum país os subjugou, pois eles têm tradição própria no campo disciplinar e litúrgico, com o sentido penitencial forte, somado à alegria, e nas vestimentas o uso de muito branco, somado a muitas cores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa religião cristã oriental. Curta, se inscreva e compartilhe. Que Deus os ilumine e proteja com uma semana abençoada.